A seleção brasileira conseguiu fazer história hoje. Até então, em 13 jogos, o Brasil nunca havia perdido para a seleção do Japão. E essa escrita, esse tabu, tudo isso foi perdido hoje, com o Brasil perdendo em Tóquio de virada para o Japão por 3-2. Nesse vídeo vamos fazer uma análise para entender essa derrota do Brasil, essa merecida derrota do Brasil, e depois eu vou dar individualmente as notas para cada jogador também. Vem comigo agora. Vamos começar falando sobre a escalação do Brasil. Lembrando que o Ancelotti promoveu 8 mudanças no time titular em comparação ao time que havia na sexta-feira, goleada a Coreia do Sul por 5-0. Então no time titular foram mantidos apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior. De resto, o Ancelotti mexeu no time inteiro, justamente com a intenção de testar, ver com quem ele pode contar, já que tem alguns jogadores que já estão ali entre os garantidos para ele, pensando na Copa do Mundo. Então, o time titular foi esse que você está vendo na tela com o print do SofaScore. Para o gol, ele colocou o Hugo Souza, na lateral direita ele foi com o Paulo Henrique, a dupla de zaga formada por Fabrício Bruno e Beraldo, com o Carlos Augusto na lateral esquerda. No meio campo, ele adotou um sistema com 3 no meio, com Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Na frente, Martinelli na ponta esquerda, Luiz Henrique na ponta direita e Vinícius Júnior jogando ali flutuando quase que como um falso 9. Saiu bastante da área para tentar auxiliar o Paquetá na armação. Quem acompanhou o meu vídeo de ontem sabe exatamente que eu não era favorável a tantas trocas no time. As trocas que eu aceitava eram as trocas no goleiro, o lateral direito e o lateral esquerdo. Eu era muito a favor do Paulo Henrique entrar no time, porque para mim o Paulo Henrique é melhor do que o Vitinho, e eu era a favor de ou o Caio Henrique ou o Carlos Augusto entrarem na vaga do Douglas Santos para testar ali na lateral esquerda, já que a gente não tem nenhuma unanimidade. E você trocar o Bento pelo Hugo, para mim é algo que também não muda em nada no jogo do Brasil. Agora, fazer tantas trocas na zaga, tantas trocas principalmente no setor ofensivo, eu não era favorável. Mais pra frente eu vou explicar o porquê, mas já queria deixar isso bem claro. Vamos lá, o que eu achei do jogo? Para mim, o jogo teve 2 tempos completamente diferentes. No primeiro tempo, o Brasil jogou muito bem. Para mim, muito parecido com o que havia feito contra a Coreia do Sul. Claro que não com a mesma facilidade, porque a seleção do Japão é bem mais qualificada do que a seleção coreana. Então era natural que o Japão fosse impor mais dificuldade para o Brasil, chegar mais vezes no campo de ataque, ameaçar uma vez ou outra o gol do Hugo, um time muito disciplinado na parte da marcação, e mesmo assim o Brasil conseguiu, com 2 boas encaixadas ali no ataque, abrir 2-0, com o gol do Paulo Henrique e o gol do Gabriel Martinelli. 2 construções muito boas, mas em geral o Brasil tinha o controle do jogo. Então, primeiro tempo, muito bom. Só que no segundo tempo o time foi muito mal. Principalmente conforme as trocas foram acontecendo, o time foi caindo muito de rendimento. E o Japão começou a crescer dentro do jogo e depois conseguiu a virada de maneira merecida. Vamos falar de ponto positivo. Aí você pode questionar, mas Vini, o que tem de positivo em perder um jogo de virada por 3-2? Para mim, muito simples. Se a ideia do Ancelotti era ele testar alguns jogadores para ver com quem ele pode contar, o ponto positivo dessa derrota é ele poder ver que exatamente tem jogadores ali que não podem mais ser convocados. Nós temos agora uma data FIFA em novembro, uma outra data FIFA em março e uma última data FIFA, se não me engano, em junho de 2026. Depois é Copa do Mundo. Então nós temos aí praticamente 5 jogos para a Copa do Mundo. Já passou da hora de ver que tem jogador que não pode mais ser convocado, tem jogador que não tem espaço na seleção brasileira, não serve para o time. Então essa derrota pode ter servido para, de certa forma, o Ancelotti eliminar muita gente do seu radar. Qual o ponto em que mais precisamos melhorar? Na minha opinião, o Ancelotti precisa para ontem definir um time titular para que esse time possa ganhar confiança e ganhar corpo. Por exemplo, o time que tinha vencido a Coreia, aquela base ali, eu acho que tem 7, 8 jogadores que vão ser titulares na Copa do Mundo. Jogadores de qualidade, jogadores de primeiro nível e que juntos, entrosados, podem formar um time competitivo. Daquele time ali, eu acho que vão entrar no máximo 3,
4 jogadores. O esqueleto é aquele ali. Então eu acho que onde mais precisamos melhorar é nessa parte. Ter um time definido para poder ter entrosamento e ter confiança nesse esqueleto. Pegando no jogo de hoje, que pode ser pego de positivo também, é a atuação do primeiro tempo, onde o Brasil jogou bem, conseguiu controlar o jogo e o meio-campo, principalmente, ditou o ritmo de uma maneira muito boa, principalmente com o Bruno Guimarães e com o Paquetá. Agora vamos para as notas, que é a parte que muitos de vocês aguardam. Vamos para as notas então. Vou dar a nota e também comentar um pouquinho da partida de cada um. Começando, obviamente, pelo goleiro. Hoje, o Hugo Souza vai ganhar uma nota 4. Sendo justo, tá? Primeiro gol, não foi falha dele. Segundo gol, não foi falha dele. Mas eu achei que o terceiro gol era uma bola que ele poderia ter defendido. Tudo bem que foi uma cabeçada a queima-roupa, mas ele acabou espalmando para dentro. O que a gente espera de um goleiro que chega numa seleção brasileira? Que ele vai fazer alguma defesa que vai garantir o resultado. Se não, se fosse para ele só defender as bolas fáceis, ele não teria nem porquê ir para a seleção. Então, para mim, o terceiro gol tá na conta do Hugo, tá? Junto com o Beraldo. Então, por isso, ele vai ganhar uma nota 4, porque não teve culpa nos 2 primeiros gols, mas teve uma bola ali que era defensável. Sem contar que depois, com o Brasil já perdendo o jogo, quase teve um baita de um frango numa finalização de fora da área, em que ele vai aqui para encaixar a bola, ele escorrega e quase entra. Acaba indo para escanteio. Então, o Hugo vai ganhar nota 4. Na lateral direita, o Paulo Henrique vai ganhar a maior nota do sistema defensivo. Vai ganhar 7,5 e não só por conta do gol, tá? O Paulo Henrique, eu já tinha alertado vocês, pra mim ele é melhor do que o Vitinho e é um cara que eu acho que ele entrou com força na briga por uma vaga pra Copa do Mundo. Ele é um jogador de muita imposição física, sempre tá dando opção no ataque e defensivamente também ele não deixa a desejar. Tanto que no primeiro tempo o Japão tentava algumas escapadas pelo lado dele e ele sempre estava muito bem, muito firme ali na cobertura. Então, nota 7,5, porque foi muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo caiu um pouquinho de rendimento junto com todo o time, mas acho válido, acho justo uma 7,5 para ele, ainda mais por ter sido o melhor jogador mesmo da nossa defesa. Agora vamos para a dupla de zaga, que para mim foi o grande pesadelo do Brasil nesse jogo. Só para fazer um comentário antes, comparando com o jogo anterior. A nossa dupla de zaga contra a Coreia tinha sido Militão e Gabriel Magalhães. E mesmo que a Coreia do Sul fosse bem inferior, por exemplo, à seleção do Japão, o Militão e o Gabriel Magalhães eles são muito firmes. Então eles se impõem muito, eles vão para os duelos contra os atacantes adversários. Eles chegam à bota mesmo, chegam firme, estavam saindo jogando direitinho e sempre que alguém ia finalizar de fora da área, eles travavam o bate, se atiravam na frente da bola, bola aérea, todas, ou Militão ou Magalhães iam lá, tiravam de cabeça, ganhavam, brigavam com os atacantes. Zagueiro pra mim tem que ser assim. É o que o Militão faz, o Gabriel Magalhães faz, um cara que faz muito isso também, de se impor, de brigar com o atacante, é o Alexandro Ribeiro do Lille. Eu gosto de zagueiro com esse perfil. Zagueiro que deixa o atacante subir com liberdade, ou então que fica inventando demais na saída de bola, não me agrada. E hoje foi o que aconteceu com o Fabrício Bruno e com o Beraldo. A zaga foi o grande ponto negativo desse jogo. Fabrício Bruno, com todo respeito, vai ganhar nota 2. E uma nota que poderia ser ainda pior. Vai ganhar nota 2 porque o primeiro gol, ele entrega a bola de bandeja pro Minamino dentro da área, nem entendi o que ele quis fazer ali na saída de bola. Minamino acabou fuzilando o Hugo Souza, o Hugo não teve nem chance. No segundo gol, pra mim, ele também falhou quando ele quis tentar cortar uma finalização do Nakamura que veio pelas costas do Paulo Henrique. Então ele teve influência direta em 2 gols do Japão, que foram os 2 gols do empate. Não gostei do jogo do Fabrício Bruno e pra mim depois ficou nítida a insegurança dele com as falhas que ele vinha tendo. Para mim é um jogador que tá fora do radar totalmente para a Copa do Mundo. Não só pelas falhas de hoje, mas porque a concorrência para ele é pesada. Vamos imaginar aí, são 4 vagas para a Copa do Mundo? Para mim as 4 vagas são Marquinhos, Militão, Gabriel Magalhães e Alexandro Ribeiro. E se um desses não puder ir, para mim entra na briga o Bremer da Juventus, que é um cara que também tem machucado bastante. Mas Fabrício Bruno não vejo com o menor espaço agora para seguir na seleção. Agora vamos pro companheiro de zaga do Fabrício Bruno, Beraldo, que também fez um jogo desastroso hoje. O Beraldo é um zagueiro que o que eu enxergo? O bom do Beraldo é quando ele tá com a bola no pé. Porque ele é um zagueiro que para construção ele tem um bom passe. Então por muitas vezes no primeiro tempo, por exemplo, ele ajudou na saída de bola, quebrando linhas, achando passe longo. Só que a principal função do zagueiro não é essa. Se o zagueiro tivesse essa qualidade a mais de sair bem jogando, beleza. Mas o principal é o quê? Você ser um zagueiro seguro, você orientar o seu sistema defensivo, você ir bem nas bolas aéreas, e para mim o Beraldo não é esse zagueiro. Até no Paris Saint-Germain mesmo, ele é reserva. Quando ele entra, por muitas vezes ele deixa a desejar nessa parte da pegada. E para mim, terceiro gol,
na conta do Neneca, né, do Hugo, mas também na conta do Beraldo, porque se vocês forem ver, o jogador japonês cabeceia com liberdade e o Beraldo nem tenta disputar a bola. Zagueiro tem que estar lá em cima e se impor e ganhar a bola e mandar o time sair, para poder não dar condição, poder fazer ali a linha do impedimento. Para mim, o Beraldo foi muito mal nessa questão defensiva. Bem na construção, mal na questão defensiva, nota 4 para ele. Indo para a lateral esquerda, o Carlos Augusto vai ganhar uma nota 5. Sobre o Carlos Augusto, eu vou ser mais breve e mais objetivo. No primeiro tempo, a maioria das jogadas de perigo do Japão vinham pelo lado do Carlos Augusto, ele era facilmente driblado, para mim não foi bem quando foi apoiar, para mim um jogador que deixou aí a desejar com essa oportunidade que teve. Vamos agora para o meio campo, aqui a média das notas já dá uma subida. Casemiro vai ganhar 6,5. Não foi tão bem quanto no jogo contra a Coreia, ajudou bastante na saída de bola, teve algumas boas pegadas, principalmente no primeiro tempo, mas não foi tão eficiente na parte da construção, acabou errando alguns passes, para mim, pior do que no jogo contra a Coreia. Falando agora da dupla dele, Bruno Guimarães, para mim, o melhor jogador do Brasil no jogo, tá? Muito bem o Bruno Guimarães. Vai ganhar uma nota 8, uma baita assistência para o Paulo Henrique no primeiro gol, controlando bem o jogo, ganhando cada vez mais confiança dentro da seleção. É nítida a evolução do Bruno Guimarães desde que o Ancelotti assumiu. Outro jogador do meio campo que também vai ganhar nota 8 é o Paquetá. Muito bem nas dinâmicas, principalmente de troca de passes no primeiro tempo, firme na marcação e ainda serviu muito bem o Martinelli para fazer um belo gol que foi o segundo do Brasil. Aí, avançando, indo para o ataque na ponta esquerda, o Martinelli vai ganhar uma nota 7. Apesar de ter feito o gol, Martinelli acabou desperdiçando boas oportunidades para o Brasil, demorou um pouquinho para soltar a bola, então ele vai ganhar uma nota 7, que aqui dos atacantes é também a maior nota. O Luiz Henrique, que hoje entrou na vaga do Estevão, nota 6. Para mim, o Luiz Henrique deixou muito a desejar. Ele tinha ao lado dele vários titulares, poderia ter tido um desempenho melhor, e para mim não foi aquele Luiz Henrique que geralmente entra nos jogos com muito fôlego, com muita força. Para mim também desperdiçou a oportunidade de repente brigar pela vaga de titular. No fim, o Luiz Henrique pode acabar se confirmando muito mais como um jogador que vem do banco bem, do que propriamente começa como titular e acaba somando. Eu acho que hoje ele passa a ser enxergado muito mais como um jogador que dá um gás quando ele entra no segundo tempo. E aí o Vinícius Júnior vai ganhar uma nota 6. Vinícius Júnior, para mim, errou demais durante o jogo. Errou muito passe, errou muito drible, não conseguiu ameaçar o gol do Japão. Agora, nas trocas, você também, bem breve. Joelinton, Matheus Cunha, Estevão, Richarlison e o Caio Henrique, todo mundo vai ganhar nota 5, tá? Ninguém entrou somando muito pro jogo. Estevão, por exemplo, perdeu várias bolas no campo de ataque. Richarlison teve uma boa oportunidade de gol que o Estevão criou, cabeceou para fora. Joelinton entrou para mim completamente perdido, é um jogador que eu não entendo por que continua tendo sequência na seleção brasileira. O Caio Henrique até entrou ali dando bastante opção, mais do que o Carlos Augusto, mas também muito pouco para ganhar uma nota mais do que 5. E o Matheus Cunha até tentou auxiliar na armação, mas como o Japão já estava ganhando o jogo, eles abaixaram as linhas e o Matheus Cunha também não teve muito o que fazer. Então a partida dele, a nota dele acaba ficando comprometida pela boa partida defensiva que o Japão fez no seu segundo tempo. Então essa foi a minha análise e as minhas notas para os jogadores do Brasil do jogo de hoje. Quero ver também a sua opinião, as suas notas aqui nos comentários. Então, bom, galera, esse vídeo foi o primeiro dessa terça-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui!